E aí, tudo bem? Estou eu aqui de novo trazendo mais um vídeo. E esse vídeo aqui é bem legal, coisa, sei lá se é legal, mas assim, pintou uma oportunidade boa de argumentar sobre esse assunto, que era algo que eu realmente já vinha querendo fazer há algum tempo, mas não sabia muito bem como colocar esse assunto. Saiu uma matéria no site de notícias evangélico, né, que trata mais de assuntos evangélicos relacionados à religião, o Gospel Mais, e um artigo muito bem escrito, né, pelo teólogo. Eu vou postar aqui embaixo, peço para você dar uma olhada, porque realmente o artigo é muito bom. Se macumba pega em cristão. Então o cara, ele dá a opinião dele, ele fala sobre as religiões afro, ele comenta a Bíblia, ele fala uma opção de coisa. Eu achei muito legal e resolvi dar minha opinião também. Mas peço a você que leia o artigo, porque o artigo está muito bom, vale a pena você ler. A primeira coisa que ele vai ressaltando no artigo é tentando identificar o que é macumba. Macumba é um termo pejorativo, fala que é usado em referência às religiões afro, de modo geral, e ao seu culto, a sua forma de cultuar, as oferendas, né, que a gente costuma passar em encruzilhada, cachoeira e coisa e tal, estão lá, as oferendas, e aquilo é chamado de macumba. Mas é uma designação pejorativa. Na verdade, macumba nada mais é do que um instrumento musical, e como é ligado à cultura afro, de alguma maneira essa palavra acabou virando a religião afro, acabou sendo usada para designar a religião afro. Só que é errado a começar pela própria religião afro, que não se chama assim, e a gente tem que entender o que é a religião afro. Né? Se nós começarmos lá pela escravidão, né, no Brasil, quando os negros vieram como escravos da África, de várias regiões da África, em cada região, na verdade, tinha o culto aos orixás, ou ao orixá, ou aos orixá, que parece que na língua deles não existe o plural com essa, é aos orixá mesmo. E cada região cultuava o seu orixá, ou cada tribo, ou cada clã familiar cultuava o seu orixá. Então, quando eles vêm para o Brasil, eles tentam continuar com isso, só que, na verdade, em cada região da África, existe uma designação diferente para esse orixá. Por exemplo, eu sei que uma determinada região, o orixá Omolu, ele é chamado de Omolu, em outra ele é chamado de Chapanã, em outra é chamado de Opaluaê, e existe uma ligeira diferença na forma de cultuar, nas histórias que estão contidas na cultura oral deles sobre o seu orixá, então existe essa diferença. Quando chega no Brasil, o Brasil, pode assim dizer, que cria o candomblé, que passa a ser um local de culto, né, um barracão, né, que eles têm um barracão para o culto, e ali passa a ser cultuados todos esses orixás. Se eu não me engano, chegam ao número de 21, sendo que uns praticamente não são cultuados, de outros são muito cultuados, e outro mais ou menos até desconhecido. Mas ali se juntam, então, aquelas culturas todas e se forma o candomblé, que, como eu disse, é diferente lá na África, porque na África cada região, cada clã familiar tinha o seu orixá. E aqui, numa casa de candomblé, você vai ter várias pessoas de vários orixás diferentes cultuando junto. Isso é uma invenção do Brasil. Né? Foi uma forma de perpetuar o culto ancestral africano aqui. A Umbanda, o que ocorre com a Umbanda? A Umbanda, ela surge, eu vou pôr aqui, tem um documentário, tem também na Wikipédia falando sobre a Umbanda, eu vou pôr todos os links, eu vou pôr aqui embaixo para você se aprofundar e estudar um pouco mais. Ela surge o seguinte, num centro espírita kardecista, baixou uma entidade, parecia ser um caboclo, um espírito de índio, que fala de uma forma típica, né, meio errada, não é o português correto, e ela foi desdenhada dentro desse centro espírita como um espírito atrasado. E o médium que incorporou, esqueci o nome dele agora, o espírito dele fala, no dia seguinte, isso foi em Niterói, no Rio de Janeiro, falou, olha, ou no dia seguinte, ou na semana seguinte, eu não lembro, falou que seria fundada a Umbanda, e que essa Umbanda seria voltada para ajudar os pobres, e que viriam pessoas de todas as partes para passar em consulta com os guias da Umbanda e serem ajudados. E assim começou a Umbanda, na verdade era muito semelhante aos centros de mesa branca, porque havia uma mesa, as pessoas sentavam em volta da mesa, um espírito incorporava, no caso da Umbanda, então um caboclo, um preto velho, e dava consulta. Essa questão que depois hoje você vê batuque, dança, oferendas, né, as guias, os colares, isso foram acrescentados posteriormente, porque aí a Umbanda, a partir dali, ela mistura o culto típico dos índios brasileiros, né, várias formas de culto aos índios brasileiros, por isso que existe o caboclo,
O preto velho, que seriam os negros, escravos ancestrais, que incorporariam em pessoas para dar consulta, que seriam tidos como muito sábios e muito amorosos pelos sofrimentos que eles suportaram. E aí vai se juntam as entidades de candomblé, que seriam os orixás, né? Inclusive no candomblé, o orixá mesmo, ele vem, ele incorpora, ele não fala, ou não é comum, é muito difícil ele falar. E já na Umbanda, o orixá, supostamente, né? Tem gente de candomblé que acha que não é orixá, tem gente de Umbanda que afirma que é orixá, mas ele vem da consulta, fala, etc. Mas foram sendo incorporados junto com as imagens católicas. Por exemplo, Oxalá, que é um dos orixás principais na cultura afro, né? No candomblé, ele é normalmente representado nos centros de Umbanda, tem uma imagem de um globo terrestre, o planeta Terra, e Jesus em cima dele, representando Oxalá. Então há uma mistura. E fora isso, há muitos desenvolvimentos que passam a existir a partir dali. Se você quiser saber mais, tem esse livro aqui, ó, A Umbanda, Essa Desconhecida. Então aqui vem falando, eu soube, conversando com o Leandro, esse livro, e conversando com pessoas da religião, que hoje a Umbanda ela tem uma teologia própria, inclusive tem faculdade de teologia umbandista, e ela vai se dividindo, na verdade, em Umbanda esotérica, Umbanda branca, Umbanda mística, Omolocô, sei lá, uma série de coisas. E esse livro aqui vai tratar disso. Se você quiser conhecer mais sobre essa cultura afro, inclusive para entender o que é Umbanda, o que é Candomblé, o que é Espiritismo, porque Espiritismo é a doutrina de Allan Kardec, né, que escreveu vários livros, inclusive a doutrina espírita diz que a Umbanda, o Candomblé, o Catimbó, os cultos, né, as formas de culto indígena, o xamanismo, são formas de espiritismo atrasadas. Então eles nem concordam com essas práticas. Então você dizer que um espírita é macumbeiro, é de Umbanda ou Candomblé, para ele pode tomar até como uma ofensa. E vice-versa. Porque na verdade também a Umbanda, apesar de tudo, tem certas diferenças com o Candomblé e vice-versa. É comum sacerdotes de Umbanda e de Candomblé terem alguns pequenos atritos. No Candomblé, você tem outros livros para você entender um pouco qual é a visão deles. Olha, esse livro aqui, Evé, o uso das plantas na sociedade iorubá. Esse cara, Pierre, está aqui o nome dele, Pierre Fatum Verger, é um dos caras, ele era na verdade francês, mas veio morar no Brasil e acabou se tornando um especialista na cultura afro, no candomblé, acabou fazendo santo aqui, né, que é aquela feitura de santo, foi para a África também estudar, tanto que esse livro aqui é diretamente da cultura africana. É muito interessante para você entender. Esse outro aqui, eu acho até que eu já falei dele em algum livro, Mitologia dos Orixás, de Reginaldo Prandi. Aqui você vai entender, na verdade, qual é a mitologia, o que realmente a religião dos orixás fala ou não fala, o que é correto ou não é. E se você procurar por esse cara na internet, Reginaldo Prandi, ele tem um site com várias lendas, mitos, a mitologia, a teogonia do candomblé, para você entender um pouco melhor o que é e o que não é, para você compreender isso. Vou citar mais dois livros que pediram para eu dar uns toques de livro, né? E eu acho que eu vou fazer um vídeo só sobre livros, não sei se teria muito a dizer, mas aqui dentro desse assunto eu vou falando, e depois eu vou falar sobre macumba e cristão, né? Esse livro aqui é excelente, Os Nagô e a Morte, excelente. E esse outro aqui também, ó, A Cabaça da Existência, que fala sobre os mitos também africanos. É muito interessante para você entender e compreender a religião africana, o candomblé, para você entender o que é Umbanda. Né? Os livros espíritas, acho que você deve saber, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, e por aí vai, a literatura deles é grande. Mas pelo menos para você entender as diferenças. Isso aí eu acho muito importante, porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Um exemplo prático, tanto evangélicos quanto católicos, quanto testemunhas de Jeová, quanto adventistas frequentam igrejas. Nessas igrejas, se não tiver uma cruz nelas, ninguém vai te repreender porque você fala da cruz, porque a cruz é um símbolo cristão comum a todas elas. Todas elas falam da Bíblia, todas elas têm um sacerdote, têm cultos, costumam ter culto aos domingos, no caso da adventista aos sábados, mas tem muita coisa parecida. Mas você dizer que um católico é igual ao evangélico, ou que um evangélico é igual ao adventista, ou um adventista é igual ao mormon igual ao testemunho de Jeová, nossa, eles vão ficar ofendidíssimos. É muito parecido, mas é completamente diferente. Então, Umbanda, Candomblé, Espiritismo, Catimbó, Pagelança e tal, podem ter coisas assemelhadas, mas são muito diferentes. Enfim, macumba, trabalho espiritual, pega em cristão?
Eu vou te contar algumas coisas antes de falar, de dizer sim ou não, eu vou te contar algumas experiências. Eu frequentei uma igreja no Rio de Janeiro, hoje eu moro em São Paulo, muitos anos atrás, na verdade, final dos anos 80. Foi final dos anos 80, anos 90 eu tinha passado uma outra igreja. E essa igreja ficava, na verdade, era uma rua pequena, uma rua que se tivesse 150 metros era muito. E nessa rua existia a igreja que eu frequentava e existia um terreiro de candomblé. Como evangélico não pode ver umbanda, candomblé, macumba, nada, não pode ver outra religião, principalmente as afro, que elas são do diabo e tem que fechar, começou uma campanha, um dia o pastor cismou, né, virada de ano, em janeiro nós vamos começar uma campanha para fechar o terreiro. Aí tinha oração 5 horas da manhã, tinha às vezes vigílias, jejuns, mesmo se você não fosse em casa você jejuava, e uma opção de coisa, né, para fechar o terreiro. Isso é comum no meio evangélico. E parece que a mãe de santo ficou sabendo. Alguns dias depois foi achado na encruzilhada da rua, bem onde você entrava para onde tinha a igreja de terreiro, um trabalho, né, aquele homem que dá de barro, um trabalho, e também uma coisa mais ou menos comum, não sei se isso ainda é comum hoje, na época que eu me converti quando eu era moleque, né, eu tinha 15 anos de idade, não é que isso era ensinado, mas sabe aquela coisa que tá no espírito da coisa? Onde havia uma macumba eu chutava. Inclusive aqui, publicamente, peço perdão dessa minha atitude infantil, pelo menos eu tinha 15 anos naquela época, eu não tinha 30, 40. Mas depois eu vi que estava fazendo besteira e parei. E aí, porque é óbvio, era comum isso daí, inclusive eu me lembro que antigamente a Universal tinha um programa na extinta Rede Manchete, onde eles iam nos cemitérios para brigar mesmo, teve quebra-pau, já vi, eu vi isso na TV, com o pessoal que estava botando trabalho lá, chutar trabalho e tudo mais. Então alguém, acho que foi uma mulher, resolveu mexer no trabalho. Ela tirou de dentro do trabalho uma lista com o nome de mais ou menos, não era mais de 20 pessoas da igreja. A igreja não era grande, devia ter no máximo 70, 80 pessoas. E tinha o nome de 20, principalmente os líderes. Pois é, foi achado aquele papel com os nomes, né? Eu não vou te afirmar que todos, porque eu não lembro, mas eu te garanto que a maioria das pessoas que estavam naquele papel caíram de cama, isso eu me lembro muito bem. Inclusive o vice-pastor da igreja, que doente de cama, ele, eu não lembro se era a mulher dele ou a filha dele, isso eu não lembro, que estava de cama também. E quando falaram sobre isso, não, isso não tem nada a ver, é bobagem, de cama, bobagem. E aí outras pessoas também caíram de cama, né? O pastor da igreja bateu o carro. Tudo naquele período de tempo, quando começou, tudo em janeiro, foi no janeiro, porque virou o ano, começou as orações de madrugada, começou esse propósito, e naquele mesmo mês aconteceu isso tudo. A gente tem duas opções. Ou foi uma mera coincidência, que sinceramente eu acho que qualquer probabilidade aí vai mostrar que não pode ter sido coincidência. O candomblé é muito mais forte que a igreja evangélica. Deus não ouviu. Tem outra opção que eu digo depois. Um outro caso, esse eu não posso te afirmar que é verdade ou mentira, mas era uma coisa contada dentro da igreja, sempre dito como verdade, eu vi isso aí algumas vezes, que foi um missionário para a África, nesse ensejo de batalha espiritual, né? Foi um missionário para a África e estava tentando pregar para uma tribo, e havia um totem, né? Quando eu falo totem, não quer dizer aqueles totem americanos necessariamente, tá? Pode ser até uma árvore, porque a religião africana, essas religiões, elas são muito ligadas à natureza. Inclusive tem um ditado dentro do candomblé que é: sem folha não tem orixá, sem natureza, sem reservas não é possível cultuar o orixá. Então, como ele não conseguia converter ninguém, e ele viu que aquele totem ou aquela árvore era o centro do culto deles, ele falou: olha, em nome de Jesus eu vou derrubar aquilo. A tribo toda se juntou e falou: então vai. Ele pegou o machado, conta a história, isso é contado dentro das igrejas, que quando ele deu a primeira machadada ele caiu morto. De novo, será que os deuses daquela tribo eram maior do que Jeová, maior do que Jesus? A gente tem que pensar sobre isso. Histórias comuns que já ouvi diversas vezes em minha vida, porque eu frequentei muita igreja pentecostal. O que eu conheço, principalmente aquelas irmãs de oração, e muitas delas são sinceras, são gente boa mesmo. Tem essas profetadas aí, esse pessoal que fala palhaçada? Tem, mas tem gente boa nesse meio, que realmente dentro da igreja são conhecidos como profetas. E são gente boa, aquelas irmãs de revelação, irmãos de revelação, né, de interpretações e tal. Tem muita loucura, mas tem muita gente boa e decente, legal mesmo nesse meio. Eu tenho muitas experiências positivas, né, com essas pessoas, depois que eu aprendi a separar o que não presta do que presta. Mas quantas vezes eu vi essas irmãs falando: fizeram uma macumba para ela, ela se ferrou. Porque fizeram uma macumba para o marido dela, o marido perdeu o emprego. Né? Tem um caso que eu me lembro bem, que a menina estava trabalhando numa empresa e uma macumbeira
né? Ao secretário, a macumbeira falou, você vai sair daqui que eu vou te derrubar. E a mãe cheia de oração disse aquilo e a menina perdeu o emprego. E aí, como é que fica isso tudo? Bom, tem todas essas possibilidades que eu falei, tem mais uma que é que eu vou dizer agora. Ou Deus não é tão forte, e os macumbeiros, o orixá, o capiroto lá, o Exu é mais forte que Deus, ou Deus simplesmente não concorda com essas atitudes que você está tomando em nome de Deus. Talvez Deus não apoie que você vá se meter dentro do culto de outra pessoa, invadir terreiro para quebrar, invadir igreja católica para quebrar a imagem, né? Falar mal, dizer que é o capeta, é o diabo e tudo mais. Porque esses capetas, esses Exus, quando vão para a igreja, sai que é uma beleza. Mas assim, de fato, estou falando de fato, de verdade, não essas historinhas que tem por aí que às vezes você vê no YouTube que tá na cara que é ator. Eu nunca vi realmente alguém lá dentro de terreiro e alguém está incorporado e essa pessoa realmente expulsar aquele espírito que está ali. Já falei em outros vídeos. É comum você ver nessas igrejas neopentecostal, baixa tudo quanto é Exu, que é pombagira, que é Zé Pilintra, que é tudo mais. Agora, um orixá, eu nunca vi baixar. Será que eles não têm poder de chamar orixá? Ou será que eles não conhecem o orixá? Por isso não chamam. Eu aqui, na verdade, eu não estou defendendo a Umbanda, o Candomblé e tudo mais. O que eu estou, na verdade, é dizendo, cuidado onde você se mete. Cuidado no que você faz. Uma coisa é dizer, pela palavra de Deus, macumba não pega em evangélico, não pega em cristão. Outra coisa é você olhar a prática, porque se você for nessas igrejas neopentecostais, ali é uma prova clara que macumba pega, porque toda hora tem que passar a oração para expulsar não sei o que pegou. É claro que aí tem outras histórias aí por trás, né? Mas o que eu quero dizer para você é, cuidado onde você se mete, cuidado com o que você faz em nome de Deus. Como diz Paulo, o homem deve ter cuidado para não se condenar naquilo que ele aprova. Está lá em Romanos. Tome cuidado. Não se meta no que você não sabe, não se meta onde você não deve, e não se meta onde Deus não está te mandando ir. Em nenhuma parte do Novo Testamento você vai ouvir uma ordem: ide e invadir o território do inimigo, ide e destruir o inimigo, ide e quebrai as imagens, os santos, rasgai as roupas, rompei os colares. Não. Ide pregar o evangelho. Se você for, eu acho que é assim que funciona, eu acredito nisso. Se você for e a sua pregação do evangelho não for só uma pregação de boca, mas você, como uma carta viva de Deus escrita em nós, você tiver um comportamento que chame a atenção dos outros pelas coisas boas, as pessoas vão querer saber qual é a sua, onde é que você vai e por que é assim. Se a pessoa for e lá ela sentir Deus e sentir que olha o meu lugar, que ela vai ficar. Por mais que você pregue, que você mostre a palavra, que você quebre imagem, que você derrube centro, isso não vai tirar a religião da pessoa de dentro dela. Porque se fosse assim, o cristianismo não tinha preserva, não teria chegado até hoje, o judaísmo não teria chegado até hoje, todas as religiões que foram perseguidas não teriam chegado até hoje. E boa parte delas, incluindo o cristianismo e o judaísmo, existem até hoje. O catolicismo também, em muitas partes do mundo, o Papa mesmo agora, eu não lembro se ele beatificou ou se ele levou a santo, pessoas que foram perseguidas na Indonésia e mortas por serem católicas. Nem por isso o catolicismo lá acabou, nem por isso o catolicismo sumiu e o Papa está vindo lá celebrar uma missa para 6 milhões de pessoas. Então não é isso que vai tirar a religião da pessoa de dentro dela. É você mostrar, não que você quer tirar para deixar um vazio, mas que você tem algo melhor para colocar. Aí vai funcionar. Essa é a minha opinião. Se você não concorda, eu vou também te entender, mas essa é a minha opinião. Até a próxima.